As mãos ali por um momento a vitória, mas por um detalhe que foi aquela expulsão, acabou perdendo um pouco do compasso da partida. Te pergunto se de fato esse foi um dos fatores que fez com que o ABC saísse daqui hoje com esse empate, mas um ponto positivo, queria saber do senhor se a vontade e a determinação dos jogadores para buscar o empate já no último lance da partida. Boa noite. Boa noite. Acho que numa leitura do jogo num modo geral, até comentei antes de tomar o gol e a expulsão, eu encostei no banco ali, tava Ezequiel e Juninho. Falei, o futebol tem algumas situações que só ele proporciona, né? Falei, foi nosso pior primeiro tempo. A gente tá com 2-0. O adversário tá com 5, 6 escanteios. Umas 5, 6 faltas laterais. E a gente ganhando o jogo. E os jogos anteriores a gente pressionou, né? Martelamos em cima e não conseguimos abrir 2-0. E aí o jogo indo pro final, um lance em específico muda o jogo completamente. Você perde o Carlos Eduardo, você fica com um homem a menos. 2-0, se você desce para o intervalo em igualdade numérica de jogadores, você tem uma outra leitura, uma outra condução. E além da expulsão, no lance da expulsão, a gente toma o gol. Então você teve 2 baques. Perdeu um homem e tomou o gol. Desce 2-1. Tentei ajustar. Expliquei da importância da gente ser competitivo ali. Optei em tirar a Rosa, que estava indisposto ali. Até momentos do jogo ali, parece que ele teve uma indisposição estomacal. E vou pôr Lucas, vou preencher ali, vamos fazer duas linhas de 4 ali, com o Alisson de um lado, o Martins do outro e o Leite ali. E sustenta bem isso aí, desgasta um pouco mais, para não já fazer todas no intervalo. Na hora que der o desgaste, eu vou ter as peças para repor e não ficar só atrás. A gente não pode ficar só se defendendo. Vamos também, né, buscar agredir, mesmo com a menos. E já com 1 minuto e 2 minutos de jogo, você toma um 2-2. E eu disse no intervalo, vamos buscar igualdade, expulsar um do adversário. Fica 10-10. Não toma o gol e vai para cima dos jogadores que estão amarelados. Tomamos 2-2, conseguimos isso, igualou o jogo. Aí acho que o grupo ali não teve um equilíbrio. Agora tá igual, vamos fazer a vitória. A torcida, né, ovacionou a expulsão, ficou igual. A gente se colocou demais, tomamos um gol. Aí no revés já começa a vir o externo. Vai no Felipe, vai no Pisa, vai no Otávio, vai em todo mundo. Eu pensei numa estratégia de continuar potencializando, deixar leve, com o Joãozinho, Orlando, Jonathan, até uma adaptação do Adeilson na lateral para ter o Juninho para vir com a bola. E a persistência nossa, a gente conseguiu no último minuto o empate. Menos, né, mal, né, mas dói, mais uma vez, né, você ter o 2-0, você no G8, aí a circunstância, expulsão, acarreta num prejuízo, você toma a virada e daí você luta até o final. Fica fora do G8, você estava dentro do G8, então é dolorido, mas o que eu ressaltei, não desistiu, essa equipe ela está com esse compromisso, né, de não desistir. Agora tem que ser inteligente, que só isso não vai adiantar. Não desistir, correr, ser comprometido e ser competitivo. Tem que ter um pouco mais de equilíbrio, como nós tivemos lá no jogo de Brusque, né? Então acho que faltou isso hoje. Professor, boa noite. Boa noite. O senhor até citou aí que no primeiro tempo, mesmo quando o ABC estava, né, com igualdade de jogadores, a equipe não fazia um bom jogo, né? Queria que o senhor explicasse, na sua opinião, claro, o que aconteceu com o ABC ter essa queda de rendimento hoje. A nosso ver, né, a gente viu que o meio campo estava um pouco espaçado, não estava conseguindo compactar muito bem aquela linha ali, e o Anápolis praticamente estava comandando em jogo, né, nesse setor de jogo. Eu queria que o senhor explicasse, assim, na sua ótica, o que é que aconteceu
para que, mesmo com 2-0 no placar, o ABC não estivesse fazendo uma boa atuação aqui na Arena? Foi um primeiro modelo de jogo, né, nesse que a gente buscou, um 4-4-2, né, com 2 meias, né. A gente teve a ausência de um jogador no setor, optei em não pôr Lucas Gonçalves de início, recuei Adeilson com Carlos Eduardo e pus Anderson Rosa e Bruno Leite. E deixei o Alisson com Martins momentos, uns 2 atacantes, o Alisson no início centralizado, depois quando o Alisson abriu pelo corredor direito o Martins lá, eu joguei sem um 9 com Bruno Leite e Anderson fazendo aquela movimentação para a gente ter o controle da bola, um jogo de construção com o Alisson e Martins atacando os corredores. Foi um lance que o Alisson construiu pro Rosa, mas acho que a maior dificuldade ali foi o encaixe. Eu achei que tanto o Rafinha quanto o Pedrinho, eles tiveram muito liberdade para jogar, né? Os 2 volantes começaram a fazer as inversões nas costas do Sampaio. Esse encaixe nosso sem bola deu essa oportunidade para o adversário ter esse jogo de construção com inversão, e aí ele começou a ganhar campo, faltas laterais, ganhar os escanteios que eu citei na pergunta anterior. Teve um momento que eu falei para a gente fazer o 4-1-4-1, né? Aí pro final do jogo melhorou, e na sequência a gente perdeu um jogador expulso. Pensei na mexida para impedir isso, aí veio as variações que ocorrem no jogo, toma um empate, toma a virada, e daí foi mais assim no ímpeto, na força. Eu achei que os meninos, Joninho, o Joãozinho, o Júnior, o Jonathan, deu o que a gente precisava, aquele ímpeto de tirar o time de trás, fazer o jogo de enfrentamento, e conseguiu o empate, um prejuízo menor, né, do que você ter a derrota. É um grande prejuízo, né? Lembrando que os 2-0 nos estava deixando no G8 e o empate nos deixa em 14º. Então é entender isso. Tem muito tempo para ficar lamentando. O luto ele é de hoje para amanhã, porque na quarta-feira já estamos viajando para Londrina, pegar um adversário que fez uma vitória fora de casa, um jogo muito complexo como foi o de Brusque. Então a gente absorver, amanhã se organizar, mostrar o que ocorreu no jogo, escalar uma equipe competitiva como está sendo fora de casa e buscar a reabilitação. Sr. Pisa, boa noite. Boa noite. Hoje o ABC, uma situação que não vinha acontecendo ao longo dessa Série C, né? Tendo que mudar muitas peças do seu 11 inicial, e um aspecto que me chamou muita atenção durante o decorrer do jogo, inclusive isso foi a atuação da defesa do ABC, né? Sim. A dupla de zaga, tanto do Otávio quanto do Ian Carlos, perdeu ali o seu lado defensivo, que é o Bispo, e também o Anderson, que já estava fora em tempo. Queria que você analisasse o rendimento não só de todas as mudanças, mas também da mudança de zaga. Será que pesou essa falta de entrosamento, esse desconhecimento da equipe que entrou em campo hoje aqui na Arena? Acho que não, porque eles foram elogiados lá em Brusque, né? Eu acho que a mudança do modelo de jogo pode ter acarretado nisso. A saída do Bispo, o encaixe em Brusque ficou muito forte. Eu tinha a possibilidade de repor o Wendel ali e manter. Por ser um jogo dentro de casa e pela característica do Anápolis, eu achei que não era necessário a gente fazer a formatação que foi lá em Brusque. E eu não ia ter um zagueiro no banco caso houvesse uma necessidade de mexida e nosso sistema tivesse encaixado. Eu ia ter que variar taticamente. Talvez a superioridade do início do segundo tempo, ela pode ter acarretado um pouco de desequilíbrio no encaixe
de marcação e não ter uma sustentação na frente dessa linha, né, de Otávio e de Ian. Mas é entender que isso não foi o fato principal da gente não ter feito o resultado e ter empatado o jogo, né? Não foi a atuação dos dois. Eu acho que foi, como foi citado, a expulsão gerou um prejuízo grande, algumas leituras, duas bolas invertidas nas costas de Sampaio, ali faltou um bloqueio, faltou um balanço, o Alisson desceu na linha pelo lado direito lá, então estava equilibrado por dentro. Não precisava o Sampaio quebrar com o atacante que levou ele e deu essa bola, né, nas costas dele aqui. Aí numa interceptação, o Otávio tentou interceptar, fez o gol contra. Aí acarreta uma má atuação do Otávio. Mas eu tenho que pensar no modo geral. O jogo de Brusque, a atuação dos dois, tanto do Ian como o Otávio e o Bispo. Hoje ser um Bispo é o que a gente tinha para o jogo. Eu optei em não pôr o Wendel naquilo que eu falei, de ver o time num 4-4-2, não tinha jogado ainda, né, com Leite e com Rosa. Enfim, acredito que agora é entender quem volta, né? A gente tem o Whindersson na transição, Bispo na transição, a gente tem Renato na transição. Não sei se eles vão estar aptos para a viagem e confiar, acreditar que foi uma circunstância do jogo, uma expulsão acarretou nesse desequilíbrio e continuar potencializando e acreditando. Boa noite, professor Evaristo Pisa. Boa noite. Tentar fazer duas uma também para você. Sim. Primeira com relação à arbitragem do jogo, né? Como é que você avaliou a arbitragem da Taislane de Melo com seus assistentes, né? O jogo tanto quanto picotado, muita reclamação a respeito do torcedor e também dos jogadores ali no gramado. O jogo, né? 2 expulsões. Como é que você avalia a arbitragem do jogo de hoje? E também com relação ao Joãozinho. O Joãozinho entrou muito bem naquele jogo contra a equipe do Brusque, fez boas tentativas no ataque e talvez até credenciasse ele para ser um possível substituto no jogo daqui, para entrar como camisa 9, assim como ele fez na segunda etapa. Por que o Joãozinho não entrou como titular, de acordo com as suas opções? Sim, é complicado. Pelo que eu entendi na distribuição da arbitragem, eu não gosto muito de falar da arbitragem. Eu acho que ela só tinha apitado os jogos femininos esse ano. Se eu não me engano, é isso? Ela não tinha apitado nenhum jogo de futebol masculino. O ritmo é outro. Os critérios são outros. O jogo de contato é outro, né? Enfim. Então, alguns procedimentos, eu estava na beira do campo, tanto nossa equipe quanto a equipe adversária estava reclamando um pouco. Eles reclamaram do gol nosso, que não foi falta no Rosa. A gente reclamou aqui. Quando tem muita reclamação, né, é porque às vezes o jogo não está com um comando firme. O gol eu vi agora aí, é um lance difícil, mas estava impedido. No momento do chute, acho que é o Cadu, né, estava voltando e o Ian era o último homem nosso. Você percebe uma perna toda do Cadu, né, à frente. Tentamos reclamar, não tem VAR, é complicado, né? Mas, no modo geral, ali foi isso. Eu achei que houve muita contestação de ambas as partes dentro do jogo. E às vezes isso atrapalha na condução também. A expulsão, pelos relatos, foi um vermelho direto e ela disse que foi uma cotovelada. Então, temos que ver a súmula, né? Se ocorreu a cotovelada mesmo e, enfim, tentar buscar nas imagens. Sobre o Joãozinho, eu conheço o Joãozinho muito, né? Eu entendo o quanto ele é importante e o quanto ele pode oferecer iniciando, né, ou entrando no decorrer da partida. Pensei em momentos até iniciar com ele, né? A gente conversou muito na semana e
As decisões eu tomo muito, eu escuto muito. A decisão é minha, semifinal, mas eu escuto muito a comissão. Ali no desenvolvimento, a gente estuda o adversário. Eu pensei até em entrar com Rosa como meia, fazer Carlos Eduardo, Adeilson e Rosa, Alisson, Joãozinho e Matheus Martins. E diante das conversas e dos treinamentos, que era mais viável talvez a gente fazer essa construção com os 2 meias, para fazer um 4-4-2 e o Martins e o Alisson, e deixar o Joãozinho por uma circunstância de segundo tempo. Que era uma estratégia que a gente tinha devido ao coletivo de sexta-feira aqui, onde a gente fez essa movimentação Juninho, Jonathan, Orlando e Joãozinho. Acabou a primeira parte do treino com um resultado maior do time de baixo, né? E a gente pensava isso pro segundo tempo. Só que a expulsão impediu que eu fizesse essas mexidas, e o jogo ele é construído de 100 minutos. Nem sempre a equipe que inicia ela te dá o resultado. Eu acho que a equipe muitas vezes que termina ela te dá o resultado, né? Então a escolha talvez de não iniciar foi por isso, foi pensando no final do jogo, pelo que foi desenvolvido no treinamento na sexta-feira, e eu fiquei impossibilitado de fazer devido à expulsão do Carlos Eduardo. Professor, em entrevistas anteriores, o senhor relatou que hoje o jogo no gramado da Arena das Pulas poderia dar a oportunidade de você fazer uma partida mais fluida, de mais toque de bola, de mais imposição. Hoje choveu bastante, é verdade, mas o Papai Wellington mesmo também trouxe. Primeiro tempo não muito bom do ABC, não conseguiu desempenhar esse jogo de imposição, de toque de bola. Foi a chuva, o ABC ainda busca essa oportunidade de fazer esse jogo mais de imposição, porque de fato hoje, mesmo com o gramado da Arena das Pulas, tudo foi possível, não foi o que a gente conseguiu assistir. Então, o que pode estar faltando, o que está faltando para você conseguir desempenhar dessa maneira? Hoje a gente foi muito mal tecnicamente nas tomadas de decisão. Diferente das rodadas anteriores, que a gente teve bons procedimentos técnicos de comportamento, erramos algumas ações específicas ali de distribuição, o adversário veio numa linha baixa para impedir a nossa construção, e a gente teve escolhas, né, erradas. Mesmo assim conseguimos o 2-0. Mas foi um primeiro tempo realmente que a equipe não conseguiu desenvolver o que ela desenvolveu contra o CSA, contra o Ituano, né? Então a gente está ciente disso. Mesmo assim, teve a vantagem. Infelizmente não conseguiu sustentar devido à expulsão, mas voltou a lutar no segundo tempo. Eu acho que com a entrada do Orlando, do Juninho, do Jonathan, do Joãozinho, a gente conseguiu se colocar de novo, né, no jogo, buscando esses enfrentamentos, povoando a área, momentos buscando esse jogo por dentro. Persistiu até que conseguiu esse empate. Então, ver se essa formação, quem volta do departamento médico, qual que é a ideia, analisar o Londrina, que fez o 2-0 fora de casa. É um time que está com o Claudinei desde o ano passado, bem estruturado, né? Estão jogando muito forte lá, não estão jogando no estádio do Café, estão jogando num outro campo, né? A torcida está muito presente ali, o que vai ser melhor para suportar esse jogo lá, né? E não ter uma atuação como nós tivemos no primeiro tempo. Voltar a atuar como a gente vinha atuando nos jogos anteriores.